Olá, tudo bom? Chegamos então à pergunta que não quer calar sobre abordagens teóricas. Na prática, é tudo a mesma coisa? Essa é uma questão importantíssima no campo da psicologia. E eu quero discutir duas coisas principalmente. O que é parecido e o que é diferente no que diz respeito ao sintoma e no que diz respeito ao tratamento. Acho que você entende que as teorias, as construções teóricas são diferentes, né? Acho que isso está muito claro para todos nós, né? A questão é, os efeitos que isso provoca, a forma da leitura, a prática, é parecido ou não é? É a mesma coisa ou não é? São nomes, a gente escuta isso, são nomes diferentes para as mesmas situações? Coisas para a gente pensar agora, tá bom? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, uma pessoa procura um psicólogo ou uma psicóloga, né? Esse é o ponto. E essa pessoa aqui tem sua abordagem teórica. Antes de mais nada, eu acho que a gente tem que ser crítico com uma coisa, assim. Primeiramente, independentemente da existência das abordagens teóricas, existe um processo que já está acontecendo a partir do momento que a pessoa procura a gente, que é o processo clínico, que é a relação entre duas pessoas, tá? Então, há uma relação aí. E aí, o que está em questão é como que essa relação vai acontecer. Não há profissional da psicologia que não saiba do valor da relação que se tem com o paciente. Seja relação terapêutica ou outro nome, seja usando material de contrato ou outro aspecto, todo mundo sabe da importância dessa relação. E aí, cada um entende de uma maneira isso, cada um entende outras possíveis relações que vão surgindo aí dentro desse contexto que é o contexto da clínica. Entretanto, cada abordagem tem uma leitura diferente de mundo. Se a gente pensar, por exemplo, tanto a psicanálise quanto a junguiana, que é a psicologia analítica, elas entendem que existe um inconsciente dinâmico funcionando. Seja o inconsciente do Freud na psicanálise, que é inconsciente dos processos do recalque, da condensação e do deslocamento, né, das pulsões de vida e de morte que estão ali se degladiando para que o sujeito faça algum movimento, ou seja, o inconsciente no campo da psicologia analítica, que é o inconsciente principalmente o coletivo, que tem a ver com os arquétipos, que são essas estruturas, né, que vêm da espécie, que vão se construindo ao longo da própria espécie, como são herança genética da nossa espécie, né? Assim, ao mesmo tempo, você tem outras leituras, que são a leitura da Gestalt, a partir da noção de figura e fundo, você tem a leitura mais voltada para os aspectos comportamentais, né, da influência dos comportamentos, da abordagem comportamental e a questão do raciocínio, da cognição, das crenças na abordagem cognitiva. Então, de antemão, ele já tem cada abordagem uma forma de entender como se estrutura o próprio problema, o próprio sintoma. E aqui o paciente chega e fala, estou com sintomas. Vou colocar aqui vários sintomas, eu sofro. Sintoma, não sei se você lembra, ele é um acontecimento. Alguma coisa acontece em minha vida, alguma coisa emerge, alguma coisa se provoca ali. Eu vou até dizer mais, o sintoma com essa palavra S aqui, ele é sofrimento. Ele é ao mesmo tempo saber, porque tem alguma coisa ali acontecendo, né? Ele é algo que está ali se colocando como uma questão para essa pessoa. O que está acontecendo? Eu preciso resolver isso, eu estou mal com isso, minha vida não está boa. Independentemente se ela tem diagnóstico médico ou não, se tem nome de doença, essa pessoa sofre. E ela procura, a partir da existência desse acontecimento, que pode ter sido nesse momento, ou pode ter sido algo que se prolongou e a pessoa nunca procurou, e ela procurou só no momento do seu limite, né? Muitas vezes as pessoas fazem isso em relação à clínica da psicologia, e até com a médica também, e ela procura, enfim, um profissional para trabalhar com isso. O ponto é, no momento que procura o profissional, alguma coisa acontece, né? Isso que é importante. Mas de antemão, a gente tem que entender que há uma relação entre duas pessoas, ou seja, há uma relação humana de duas pessoas com suas histórias de vida, com seus elementos, com suas construções, em contato com um objetivo.
E aí, isso tá para todas as abordagens teóricas. Isso não tem nem a ver com as abordagens, isso tem a ver com a clínica psicológica, tá? Então, são duas pessoas, cada uma com sua história de vida, com suas experiências, com suas emoções, pensamentos e assim por diante. Então elas estão ali, emoções, pensamentos, comportamentos, certo? A questão é que elas não são amigas. Elas não estão ali para trocar essas histórias, experiências e tal. Porque nesse caso, todo o material do terapeuta é colocado em ausência, é guardado para que o que emerja seja a sua experiência, a sua história, o seu conhecimento que diz respeito à abordagem teórica, que não está dissociado também da sua história de vida e tudo mais. Mas a ideia é que isso não compareça na sessão, e sim essa leitura. Então, se essa pessoa procurasse um amigo para conversar, ela conversaria sobre esses elementos aqui da sua história de vida. Mas quando ela procura o terapeuta, seja psicanalista ou terapeuta de outras abordagens, ela vai se chocar com essa experiência em função de como que isso é traduzido e trabalhado pela abordagem teórica. Seja supervisão, seja análise, terapia pessoal, estudo de caso, grupos de estudos e assim por diante. Então essa pessoa, olha que interessante, ela traz a vida dela toda perturbada, em nebulosa. Esse sintoma, se a gente parar para prestar atenção, todas as abordagens apontam que o sintoma, ele é a superfície de algo maior. Alguma coisa está acontecendo ali. Seja o inconsciente freudiano, seja os eventos comportamentais, seja o fundo na abordagem da Gestalt, seja as crenças nucleares. Então, o sintoma, ele não é o que ele sempre é outra coisa. Embora cada abordagem vai entender de uma maneira diferente. Ele é um comportamento para o behaviorista, mas é um comportamento que a gente tem que fazer a análise da relação desse comportamento com o ambiente. Então a gente tem que voltar para a relação com o ambiente. O cognitivo comportamental entende que o sintoma é um comportamento também. Mas para analisá-lo, a gente tem que voltar nas crenças que estão por trás desse comportamento. O psicanalista entende como um símbolo, uma formação de compromisso. Então ele vai voltar para entender quais que são os conflitos que estão na base da formação de compromisso, entre o id, o ego e o superego, entre o consciente e o inconsciente, o recalque, a censura, que a condensação e o deslocamento produzem aí esse sintoma. O gestaltista vai entender que isso é a figura e vai tentar entender qual que é o fundo disso, para que esse sujeito possa levantar isso para sua percepção consciente, tenha uma percepção de um todo do que está ali acontecendo. O psicólogo da abordagem junguiana, da psicologia analítica, ele vai voltar para entender o que isso aponta no inconsciente coletivo, como os arquétipos foram estruturados, quais são os elementos que estão ali, entende? Então, sempre vai dar um passo para voltar e ver o que está acontecendo em algum lugar atrás. Aí que já tem uma diferença impressionante. Esse lugar atrás nunca é o mesmo. Para as abordagens, cada uma tem sua forma de entender o que é esse retorno. E isso a gente tem que entender muito claramente, assim. Todas vão voltar para um contexto de vida? Claro que vão. Mas o foco vai ser no raciocínio, nas crenças. O foco vai ser nos conflitos entre a compreensão de que existe o id, o ego e o superego. O foco vai ser na análise das funções com o comportamento no ambiente e assim por diante. Então, o que é de fato o tratamento? O tratamento é pegar isso que na vida do sujeito está nebuloso e ir estruturando de acordo com as proposições que cada abordagem aponta. Quando um paciente está falando para um psicanalista,
o psicanalista, escutar a história. Mas se o paciente faz uma troca de palavras, ele vai por um outro caminho. Ele vai apontando ali, olha, aqui tem alguma coisa, escuta isso melhor, olha um conflito aqui aparecendo, olha esse elemento aqui. Se o paciente está contando essa história para o comportamental vai escutar, o paciente trocou uma palavra, passou. Ele vai escutar os comportamentos, volta lá, olha como é que você agiu com sua mãe, com seu amigo ali nesse contexto, tá? Se o paciente está falando para o cognitivo vai escutar e falar, olha, qual a crença que está por trás disso? Dá para entender? O tratamento ele vai sendo conduzido pela proposta que a abordagem teórica coloca. No fim das contas, nós somos aí seres humanos interagindo e o que vai conduzindo o caminho, digamos assim, acho que a melhor forma de entender, pelo menos para mim, é o seguinte: a bússola que nos diz qual é o caminho que a gente vai trilhar no tratamento é a abordagem teórica. Isso é muito claro se você prestar atenção nisso, né? Eu vou aqui contando para você, olha, eu estou sofrendo, eu estou passando muita dificuldade, eu acabei de entrar na faculdade, está sendo muito difícil, eu vim de tal lugar e assim por diante. Se você que está escutando for um gestalt terapeuta, você vai caminhar por um certo lugar comigo, você vai dizer, tá, olha só, pensa nisso aqui, vamos aqui. E aí olha o caminho indo para lá, levemente, indo para uma direção. O cognitivo comportamental, olha, vamos pensar nisso aqui então, fala das suas crenças, olha ele se deslocando numa outra direção. Dá para entender isso? Eu quero segurar essa noção da bússola. Então, o que é parecido? É uma relação humana, tá? Essa relação, ela tem um aspecto clínico aí. Então não é uma relação humana qualquer, ela tem um objetivo, um foco em alguma coisa, tem um contato com o outro aí, com o objetivo de escutá-lo, de acolhê-lo. Então, todo profissional acolhe, escuta, faz anamnese, é empático, tenta ser honesto o mais possível com o paciente, assim por diante. São aspectos da clínica, de contato com o outro mesmo. Isso não tem a ver com abordagem teórica, tá? O sintoma sempre aponta para um contexto, outro, e aqui isso vai ser lido pela abordagem, tá? O que mais que é parecido? Aqui já é diferente, né? Cada abordagem vai ser diferente, embora aponte para um outro contexto. Há um caminho a ser feito. Então sempre tem um caminho, a gente vai trilhar por um caminho, vamos seguir aí por algum caminho. E esse caminho é influenciado também pela abordagem, que é a bússola, né? Ela que vai dar o norte para o qual a gente vai seguir, né? Então esses são aspectos que são muito parecidos entre as clínicas. Entretanto, algo muda de acordo com a leitura que a gente tem para cada uma das abordagens, né? O que a gente tem de diferente aí? A bússola. A própria abordagem, ela vai influenciar muito a forma como o sintoma é entendido e como o tratamento é feito, como a condução vai ser feita. Uma pessoa que faz a análise, ela vai aprendendo a conviver com uma angústia da solidão de estar deitado no divã, de escutar seus atos falhos. Ela vai sempre pensar na questão do desejo, da sexualidade. Isso sempre vai estar lá, porque tem a ver com a bússola, tá? A pessoa que faz a terapia da Gestalt vai estar envolvido com o outro ali no contato e vai sempre estar buscando qual que é a sua percepção das coisas, como percebe a si próprio, o ambiente, seus pensamentos, emoções e comportamentos. A percepção vai se tornando cada vez mais refinada. Quem faz a terapia com o psicólogo da psicologia analítica, da abordagem junguiana, vai buscar quais são os arquétipos, vai estar sempre ali às voltas se perguntando sobre os arquétipos, quais que são as estruturas, o que isso está apontando para ele, esvaziando, enchendo os arquétipos. Quem está na abordagem comportamental fazendo sua terapia, vai estar sempre buscando quais que são os comportamentos para poder fazer a análise funcional dos comportamentos.
Quem está fazendo na terapia cognitiva ou cognitivo comportamental vai estar tentando encontrar quais são as crenças. Então perceba que a abordagem teórica, a partir do momento que eu procuro o terapeuta, a partir do momento que eu vou ao terapeuta, o caminho vai se modificando para cada uma dessas abordagens. Embora algumas coisas se comuniquem por aí. Por exemplo, toda pessoa que busca um profissional da psicologia vai organizar melhor a sua vida. Vai ser um pouco mais consciente do que está acontecendo. Vai ter melhores percepções dos problemas. Vai se responsabilizar mais pelo que está acontecendo em sua vida. Só que essa responsabilidade, essa consciência, essa forma de entender e de perceber seus problemas, de lidar com eles, vai mudando de acordo com esse caminho trilhado. E isso é fundamental que a gente compreenda, tá certo? Então, no fim das contas, é tudo a mesma coisa na prática? É e não é. É porque a gente tem efeitos que são parecidos. Não é porque esses efeitos são modificados de acordo com as leituras das abordagens teóricas. Isso é muito importante que a gente possa entender, tá certo? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, traz pra gente discutir um pouco mais, ok? Um bom estudo, tá? Até mais!